Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versículos de 18 a 22. Mateus 21, versículos de 18 a 22. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos apenas acompanhem. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Querido Pai, nós suplicamos, Senhor, o seu entendimento nessa palavra. Coloque em mim a palavra do Senhor para os irmãos, para mim, que nós possamos sair daqui edificados com a sua palavra, que nós possamos não só ouvi-la, mas também praticá-la na nossa vida, para que nós possamos aplicar tudo que o Senhor tem, que o Senhor deseja de nós, Senhor. Não apenas ouvir, mas a praticar aquilo que ouvimos, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Meus irmãos, essa palavra, ela começa para nós como uma palavra de exortação. Uma exortação para mim e para vocês, para que a gente reflita sobre ela e a gente entenda o que ela tem de mensagem para nós. Aqui diz o seguinte, que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ou seja, Jesus saiu à noite de Betânia e estava indo para Jerusalém. E diz que ele teve fome. Jesus teve fome e ele avistou ao longe uma figueira. E aquela figueira estava repleta de folhas e ele foi lá procurar frutos, o figo. E ele, aproximando-se, procurou ali e ele não encontrou nenhum figo. E ele, com isso que aconteceu, ele secou imediatamente a figueira. Ele disse para a figueira, porque ela não tinha frutos, ela secou imediatamente. E os discípulos se admiraram, porque ela secou muito rapidamente. Mas vamos entender aqui o contexto. Primeiro que Jesus ele fazia milagres, vários milagres na passagem das palavras dos evangelhos. Dizem que Jesus fez muitos milagres. E a maior parte, todos eles, com exceção desse, ele tinha o caráter de ser milagres positivos. Jesus ele curava enfermos, ele transformou água em vinho, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele multiplicou pães e peixes. Ou seja, todos esses milagres foram milagres positivos. Só que agora ele faz um milagre que é um milagre negativo. Ele secou a figueira. Ele não fez a figueira produzir frutos. Ao contrário dos outros milagres, ele procurou ali, não encontrou e ele secou ela. E isso que chama atenção em nós, porque que Jesus fez isso com essa figueira. Porque o primeiro ponto que nós temos que enxergar aqui, porque aquela figueira apresentava algo que ela não possuía. O figo, a figueira, geralmente, ela antes das folhas, ela vem o fruto. Então as folhas vêm depois. Então, o que ele esperava de encontrar ali? Frutos, porque ela, pela lógica dela, ela teria, porque ela estava com folhas, ela tinha que ter os frutos. Só que ele procura e não encontra aquilo que era lógico, né? E Marcos, lá, se você for no capítulo de Marcos, vai dizer que não era época de figos. Mas só que aquela árvore estava mostrando que ela teria figos. E aí vem o primeiro ponto para a gente refletir, meus irmãos. Uma propaganda enganosa. Aquela árvore mostrava algo que ela não possuía, né?
A figueira estava só repleta de folhas. E quando ele se aproxima dela, ele não encontra os frutos. E aí, primeira reflexão para nós, meus irmãos. Muitas pessoas, às vezes nós mesmos, nós aparentamos que temos frutos, né? Nós falamos muitas vezes bem, conhecemos a palavra, nós professamos muitas coisas, mas pode ser uma propaganda enganosa, porque dentro de nós pode não haver frutos, pode haver somente folhas. O que as pessoas estão enxergando em nós, muitas vezes, são as folhagens, porque parece algo bonito, né? Quando você vê uma árvore repleta de folhas, ela é bonita à primeira vista, tanto que chamou a atenção Jesus. Quando ele olhou, ele foi lá porque ele achou aquela árvore, chamou a atenção dela, estava longe. E ele foi até ela porque ele procurava o quê? Os frutos. Então, essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Eu não conheço o coração dos irmãos. Os irmãos não conhecem o que está dentro do meu coração também. Então, essa é a primeira reflexão que a gente faz. Nós estamos mostrando folhas ou nós temos frutos para mostrar também? Né? Aquela parábola do fariseu publicano, né? O fariseu, ele batia no peito, né? Vamos abrir ela lá, Lucas 18. Lucas 18, versículos 9. Eu só vou ler a parte aqui. Do 10, eu vou ler o 10, o 11, até o 13. Ó, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, nem batia no peito, dizendo: ó Deus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício de mim, pecador. E aí conclui: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Ou seja, aquele que bateu no peito, falou que fazia várias coisas, Jesus, dentro do coração dele, enxergou que tudo aquilo que a maior parte que ele falava era só palavras. Ele não encontrou frutos naquele publicano. E aí, primeira coisa, essa propaganda enganosa que a gente deve refletir. Se a gente realmente está mostrando aquilo que nós precisamos ter, ou estamos mostrando só as nossas folhagens. E segundo ponto, fala que é uma investigação meticulosa. Jesus, ele se aproximou, ele não simplesmente olhou lá, ele procurou no meio dos galhos. Ele pôs a mão lá dentro dos galhos e foi procurando frutos. Porque ele queria encontrar frutos. Por quê? Porque ele estava com fome. Então Jesus, ele tem fome. E quando ele vai procurar o fruto, ele quer se alimentar. Ele quer se alimentar porque ele tem fome. E isso não é só porque ele espera encontrar esses frutos lá. Não é porque ele foi lá e ele não poderia ter os frutos. E outra coisa, ele tem o direito de encontrar esses frutos, meus irmãos. Por quê? A plantação, assim, tem um exemplo prático, assim, que eu já fiz isso aí, um amigo me ensinou, que é a videira. Você planta a videira, você não compra lá uma muda de uma uva que você quer e planta. A videira é o seguinte: você planta uma muda com a raiz muito forte, ela é própria para isso, e você enxerta, você planta, você coloca uma uva do que você quer para ela produzir. E aí ela produz muito, porque aquela outra raiz tem uma raiz profunda. Ela busca lá o que precisa no solo para alimentar ela. Então, por que Jesus espera? Porque nós fomos enxertados nele. Jesus é a nossa muda principal, a nossa raiz principal. Então, se ele colocou em nós aquilo que é necessário, por que a gente não produz frutos? E os frutos, quais são esses frutos? Muitas vezes a gente olha, mas o que Jesus espera encontrar em nós? Nós vamos ver lá em Gálatas 5, 22, 23.
diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, os frutos que Jesus espera encontrar em nós, são esses. Ele espera encontrar em nós amor, bondade, fidelidade, paz, alegria. E aí, será que Jesus vai encontrar em nós esses frutos, se ele vier buscá-lo? Porque ele tem o direito de encontrar esses frutos? Uma coisa, meus irmãos, Jesus ele não confunde folha com fruto. Ele não é enganado por folha, porque ele vai procurar e se ele não encontra o fruto, ele não vai se contentar com as folhas que ele encontrar em nós. Então cabe uma reflexão para nós. Nós temos produzido os frutos para Deus, porque quando ele vier colher esses frutos, ele vai encontrar os frutos em nós. E o terceiro, que aí a gente fala de uma condenação dolorosa. Porque o que Jesus fez com aquela figueira quando ela não produzia? Ele secou ela imediatamente, né? Então, vamos fazer aqui uma reflexão. Se Jesus parasse nesse momento, o tempo, falasse assim, Jesus tem o poder, ele para o tempo. E ele olhasse para cada um de nós aqui, para mim, para vocês, ele iria colher frutos ou ele ia só encontrar folhas em nós? Essa é uma reflexão que cada um tem que fazer. Nós temos produzido os frutos porque ele tem fome. E a hora que ele vir coletar os frutos que ele precisa, que a gente já deve estar produzindo os frutos, se ele parasse hoje que parou, ele vai pegar em nós, ele vai encontrar algum fruto? Ou ele só vai encontrar folha em nós? Então, meus irmãos, é muito... Porque se ele, no momento que ele for coletar e ele não encontrar... diz aqui que a condição, na verdade, aquela árvore, ele só secou ela porque ele só deixou na condição que ela já estava. Ela só estava apresentando algo que ela não possuía. Ela apresentava folhas que ela deveria ter frutos. Ele só falou para ela, seja como você é, fique como você está. Será que Jesus vai olhar para nós e falar assim, ó, fique como você está aí. Você não produz nada, então fique seca. Não entregue nada. Ou a gente quer, por estar enxertados em Cristo, produzir os frutos que ele precisa buscar em nós. Nós precisamos buscar em nós o amor. Nós realmente falamos da boca para fora, ou dentro de nós tem realmente amor? Tem realmente paz? Nós somos longânimos ou somos, quando a pessoa fala para nós, nós já respondemos mal? Ou a gente pensa pensamentos ruins? Né? Nós precisamos refletir a mensagem de Cristo para nós, porque ele vai procurar em nós, meus irmãos. Ele vai procurar fruto. E aí eu quero concluir, meus irmãos, que Jesus, lá em Apocalipse 2, no começo, fala assim, que Jesus anda no meio dos candeeiros. Ou seja, Jesus está no meio de nós. Ele está no meio de nós, da nossa igreja. E ele quer levantar nossos galhos e quer pegar os frutos, quer colher os nossos frutos. E se hoje você olha para você, ou eu olho para mim, e não encontro os frutos, é uma reflexão. Que a gente precisa pedir a misericórdia de Deus para que ele mude a nossa vida. Porque ele faça a gente produzir frutos. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ser do mundo, para não produzir nada. Obras da carne. Nós fomos criados para fazer as coisas que Deus espera que a gente faça. Muitas vezes a gente pode sair daqui hoje, ouvir tudo isso aqui, ouvir a palavra que vem à noite, cear, participar dos cultos, sai daqui e não faz nada na nossa vida. Não adianta nada isso. Porque se a gente sair igual a gente entrou, sem produzir fruto, quando ele vier coletar não vai encontrar nada. É muito sério, meus irmãos. Então eu peço que você examine a sua vida, que a gente examine a nossa vida, claro, clamando a Deus para que ele encontre fruto quando ele procurar. Né, meus irmãos? Então, essa palavra que eu vim trazer aos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para quando ele vier buscar, ele encontrar. Tá bom, meus irmãos? Obrigado, meus irmãos.